próxima palestra, então, quero convidar para subir ao palco para falar sobre novas tecnologias para os projetos de irrigação na cafeicultura da Codevasf. Eu convido então o palestrante Rodrigo Ribeiro Franco Vieira, que recebe nosso carinho, uma salva de palmas. Seja bem-vindo. Primeiro eu gostaria de agradecer a todos vocês, principalmente André, que tem tempo que eu estou querendo, doido para vir nessa feira, e dessa vez tivemos a oportunidade, né? Muito obrigado, de verdade. Estou muito feliz de estar aqui, está vendo como está desenvolvido, a gente não esperava menos do que isso, de Minas Gerais e de São Paulo. Minas é um estado que eu tenho um carinho muito grande, apesar de ser baiano, né? E eu sou engenheiro da Codevasf, sou projetista, também sou consultor, tenho projetos em vários lugares. Nós estamos também junto com a turma aqui na diretoria da BID, no setor de treinamento, junto com Jane Silveira, do IAC. Enfim, a BID esse ano está trazendo muitos cursos, estamos começando com um curso, inclusive vamos ter um curso em Campinas de reuso, dimensionamento e sistema de irrigação por reuso. É o futuro, não tem outra dúvida, é para ganhar dinheiro. E vamos falar disso um pouquinho agora. Obrigado. Então, vamos começar. A gente vai falar um pouco sobre tecnologia para projeto de irrigação. Com que intuito? Ensinar Rogerinho a fazer projeto, ensinar a Netafim a fazer projeto? Não. A gente está aqui querendo ajudar o produtor e abrir o olho das empresas naquelas coisas que a gente precisa entender para melhorar. Porque tudo, tempo é dinheiro e tudo é prejuízo. Tudo que não for computado é prejuízo. Eu sei que eu estou num aperto muito grande, porque você está entre Márcio, Zé Alves e Euzinho, você está imprensado, né? Não posso esquecer de dizer também que eu ainda sou aluno da Unesp, portanto eu posso errar, certo? Tá aí não? Bom, porque a gente vai falar um pouco de tecnologia, software. Quem aqui conhece planímetro, curvímetro, pantógrafo, régua de cálculo? Por incrível que pareça, eu já usei um bocado dessas coisas, sabe? Mas estou aqui vivo estudando para poder aprimorar, e eu acho que a gente tem que chegar nesse ponto. Por que você usar software? Eficiência, precisão, rapidez, redução de custo. Porque tempo é dinheiro para todo mundo. Um projetista que faz um projeto em 20 minutos e 30 minutos vai ganhar mais dinheiro do que o que faz em 3 dias. Então, na verdade, você não está gastando dinheiro com o sistema, você está se investindo em si próprio. Projetista, a gente tem que aprender a atenção à modernidade, prestar atenção à modernidade. Como? Software disponível, softwares consagrados. Existem também softwares gratuitos, pessoal, que de muita boa aplicação. Novos conceitos de projeto. A gente não pode mais ficar fazendo projeto e repetindo um atrás do outro. Eu tenho mais de 6 meses que estou nesse trem, como diz vocês, Minas, né? E eu adoro o trem de Minas. Inclusive, eu sou sócio da BID há 40 anos. Eu era estudante, no primeiro ano de faculdade, não sabia o que era vazão, o que era pressão, e uma luz me disse, vai para a irrigação. Aí eu estou aqui contando mentira para vocês aqui, com muito prazer, com muita satisfação. E análise do custo com o tempo, né? Essa é uma análise que as pessoas pouco fazem. Por exemplo, um dos softwares que a gente usou, que eu aprendi agora na universidade, que eu sempre ouvia falar, já existia, é gratuito, que é o CropWatch. Ele você consegue pegar os dados climatológicos, o ClimWatch, pega os dados climatológicos. Quem é projetista aqui? Quem tem empresa de projeto? Está aí disponível, gratuitamente na FAO. Pega esse software para pegar os dados climatológicos. Quando você pega esses dados climatológicos, você vai para um outro software gratuito, não é? Que é o CropWatch. Quando eu era jovem engenheiro na Indus Engenharia, em Salvador, Dr. João Nelly, que morreu agora, inclusive foi homenageado. Dr. João Nelly, se hoje vocês comem uva e manga, e se hoje o Brasil exporta uva, manga e melão, é graças a Dr. João Nelly de Menezes Regis, com quem eu tive a honra de trabalhar, foi o meu mentor, lá na Bahia ainda, quando a Bahia era Bahia, entendeu?
Então você, quando pega os dados daquele CleanWatch, você aplica aí no CropWatch e você vai obter todos aqueles dados básicos de projeto de irrigação que o Márcio falou, né? Tudo isso é com base, você também tem estações climatológicas de Embrapa, de órgãos do Estado, enfim, que você pode pegar e utilizar, porque isso é uma referência. Assim como o KC, isso é uma referência, nunca é verdade absoluta, não existe verdade absoluta nessa questão. Por que a gente colocou 3 lâminas aí do CropWatch? O cálculo da precipitação efetiva. Você tem 4 formas dentro do CropWatch de calcular a precipitação efetiva. Então você não pode dizer que uma está certa e as outras estão erradas. Na minha região, meu professor lá da Unesp, Dr. Catu, professor Sanches, a gente fez um trabalho e estava dando uma lâmina de 2 milímetros, 2,3 milímetros, lâmina bruta, no laranja. Aí eu falei, tá errado. Eu falei, tá errado. Revisava, tá errado, não é possível. Aí eu falei, professor, já revisei 500 vezes, pelo amor de Deus, veja aí, porque eu não sei onde é que está o erro. Ele falou, não, tá certo. É porque onde você mora chove fogo. Minha cabeça está formatada para 8 milímetros por dia, 7 milímetros por dia. Então, quando deu 2 milímetros por dia, eu falei, tá errado, para mim está errado, é impossível você conseguir abastecer com 2 milímetros por dia. Mas não, realmente lá chove fogo. Então você veja que tudo isso é relativo. Se eu for usar essas... Eu, na minha região, uso precipitação zero o ano todo, acabou. Por quê? A minha RT que está lá. Quem é engenheiro aí faz RT, muito cuidado. O CREA vai lhe ferrar se você errar, certo? Aí você veja aqui a região de Uberaba. Então você tem esse balanço hídrico que a gente fez como se fosse usando feijão, até digitei errado. Então é assim que sai. Para quem faz projeto, para quem quer dados climatológicos, quer aplicar, aplica o CropWatch, que você já vai ter uma base científica desenvolvida por nosso amigo Allen, né? No FAO 56, científica para você utilizar sem erro. Porque tem um detalhe, meu amigo, acabou o cliente besta. Acabou o cliente besta. Quando o cara tiver um prejuízo na área dele, você vai se ferrar, você vai pagar. Porque vai ter algum engenheiro que vai fazer um laudo e você pode se ferrar. Então, toma o maior cuidado. Eu mesmo fui chamado para um trabalho fora do Brasil e foi coisa muito pesada, que eu não posso nem falar porque tem confidencialidade no meio. DISUB, esse foi outro software. Você vê como estudar é bom depois de velho, né? Eu sou avô, viu? DISUB é um software que desenvolvido em Valência, na Espanha, só para gotejamento, gratuito. Quem não pode ainda comprar o Irricad, nem o genérico também, né? Porque o cara do genérico some, vende, depois desaparece, aparece outro, e assim. Mas é um software caro. O AutoCAD, quem não quer comprar, esse DISUB é um software gratuito para cálculo de gotejamento. Inclusive você pode colocar a planta, você coloca os vértices, você coloca as cotas e ele faz. É espetacular. É uma outra ferramenta gratuita que vai favorecer vocês, a nós, porque eu sou um projetista. Eu posso um dia na minha vida chegar em qualquer lugar na minha carreira, mas eu sou um projetista. É isso que eu sou. E vou morrer projetista. O DISUB aí, você faz cálculo de comprimento máximo de linha lateral. A lateral em aclive, a lateral em declive, dupla lateral, que é um cálculo meio complicadinho e chato. Tudo isso o DISUB faz para vocês de graça. Olha quem está apresentando um software gratuito aqui, né? Por quê? Porque a nossa obrigação é levar para estudante, levar para o pessoal de maquinário, levar para o pessoal de revenda, ferramentas que eles podem utilizar com segurança e validadas por institutos técnicos, universidades, enfim. É isso que a gente tem que fazer. Vamos acabar o amadorismo. Márcio falou da butinada. Pelo amor de Deus, isso não existe mais. Pessoal, vocês investem 25 mil reais no hectare. 25 mil reais no hectare e acham caro comprar um pension de 100 reais. Então, não irrigue. É melhor não irrigar, né? O AutoCAD é um software que a Anaan está utilizando agora, um software pago. Agora é Rivers, né? Toda hora muda o nome, a gente se troca. Então a Rivers está utilizando esse software. É um software privado, não conheço, mas pela confiabilidade que eu sei das pessoas que são da Rivers e que a gente conhece, é um software bom, pago, e que a Rivers não ia usar se fosse um software ruim. Então, eu não conheço para dizer, mas eu já, assim, a gente pode chancelar
com alguns ajustes que todo software tem, não existe esse que seja perfeito, a gente pode chancelar, porque é uma coisa válida, é uma coisa que vocês têm que, quem puder investir nisso, invista. Vocês estão vendo aí, eles fazem os blocos de irrigação, os setores, dizem como é que é a operação, a irrigação, quanto tempo vai levar cada setor, quanto não vai, a lâmina que vai aplicar, a variação de vazão dentro do setor. Tudo isso. Pessoal, a hidráulica, isso é uma coisa que eu tenho falado e observado com os anos. Hidráulica só tem dois problemas: vazão e pressão. O resto é maquiagem. E eu vou provar isso lá dentro. Tudo é maquiagem. Ah, se eu vou usar tal equação, se eu tudo frescura, tudo maquiagem. O que interessa é que no final você vai ter um negócio chamado vazão e pressão. Para não chamar de maquiagem, eu vou chamar essas outras coisas de condições de contorno. Tudo isso sai como condição de contorno. Então a gente não pode ficar preso a detalhes, né? É no detalhe que o diabo mora, né? Isso aí já é o Henriquez, é um software que eu comprei, que meu professor Márcio aqui é o cara que eu sempre, inclusive tenho que abrir parênteses, que para mim é o profissional mais completo da irrigação brasileira, assim, tranquilamente. Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer isso, eu tenho honra de ser aluno dele também, né? E amigo dele, é um cara completo. Então o Henriquez, ele faz isso aí, ele tira o modelo de terreno natural. Como o Márcio disse, a gente extrai do Google Earth, mas você não pode utilizar em projetos executivos, mas você deve e pode utilizar até estudos de viabilidade. Qualquer projeto, pequeno, grande, público, privado, todo mundo faz conta. Um cara disse, um disse que é conta de padaria, o outro disse que é estudo de pré-viabilidade. Olha as etapas: plano de estudo de pré-viabilidade, estudo de viabilidade, projeto básico, projeto executivo. São várias etapas dos projetos. São muitas etapas a serem cumpridas para que você chegue no projeto. Até a viabilidade você pode usar isso. Por exemplo, esse modelo natural do terreno, para quê? Para ficar bonito também. Ficar bonito, vende bem para o cliente, eu gosto, ganho dinheiro com esse trem. Só que tem um detalhe: você vê se a topografia não está errada, porque se tiver algum ponto muito embaixo, algum ponto muito em cima, você já sabe que você tem um problema topográfico. Então e topografia é a alma de toda engenharia. Nunca esqueçam disso. Qualquer que seja engenharia, topografia é a alma da engenharia. Topografia errada é problema pro resto da vida. Então é por isso que a gente faz também, para dar uma frescurinha na palestra, ficar bonitinho para vocês, né? O Henriquez, isso aí é um projeto que eu fiz no Paraná, 10 setores de irrigação por aspersão fixa, né? E o Henriquez é uma ferramenta que eu fico treinando nesse projeto. É um projeto antigo, eu fico treinando para ir aprendendo. Márcio, me ajuda, pelo amor de Deus. Aí tiro ele da fazenda, ele vai, me ajuda, e a gente faz assim. Então é um software que eu recomendo que quem vive de projeto, quem trabalha com projeto, quem tem empresa de projeto, é caro, é caro. Eu dei sorte, que eu comprei o meu e já paguei, entendeu? Então, se você investe nisso, ótimo. Agora, claro que nas horas vagas, né? E uso no meu trabalho. Eu pego na Codevasf os projetos da Codevasf, eu faço os anteprojetos todos com o meu, o software é meu, não é da empresa. O que é que tem? É meu ganha-pão, não é isso? Aí tem que parar com essa mentalidade de serviço público, de separar as coisas, é o nosso ganha-pão. Aí os cálculos de irrigação, vocês olham ali no setor, você tem a variação de vazão no setor. Lembra o que a gente aprende na irrigação? Variação no setor não pode ser de vazão, não pode ser maior de 10%, que equivale a 20% da variação de pressão. O Henriquez já te dá isso. Quando aparece isso, você já sabe onde está o erro, você já sabe qual é o tubo que tem que modificar, você já sabe onde você tem que colocar uma válvula redutora, ou um orifício, um simples orifício, que é uma arruela calculada, que está naquele livro ali. Eu estou aqui com os livros do Manual de Válvulas Hidráulicas, que é o único livro sobre válvulas em português que a gente lançou pela Codevasf. A Codevasf lançou, que é a minha empresa, e está aqui para quem trabalhar e se interessar. Ainda tem os exemplares, é gratuito porque é institucional. Se vocês virem vendendo, avisem, porque tem que ser preso, não pode vender, tá certo? Então o Henriquez, ele faz isso, ele já te dá todas as informações de projeto, onde seu projeto está falhando, onde seu projeto está errado. Não façam projeto na cega, não usem aba.
Não se escolhe bomba por catálogo de bomba, pessoal. Está errado escolher bomba por catálogo, vazão e altura manométrica. Isso é um erro. E eu vou provar que isso é um erro. Certo? O Henriquez também faz isso. Para que eu quero saber do perfil? Eu quero saber do perfil para eu alocar ventosa, por exemplo. Ventosa para regime permanente. Nós ainda estamos falando da infância. Daqui a pouco a gente vai entrar na vida adulta da irrigação, que o Brasil ainda não entrou. Está entrando aí, eu tenho orgulho de dizer que a Unesp é a pioneira, que foi a única universidade do Brasil que dá ciências agrárias, que pegou essa veia. Porque a referência maior no Brasil, no que a gente vai falar mais tarde, é a USP São Carlos, que é o top do top na matéria, tá certo? Mas fica surpresa que vocês vão saber o que é. Então você gera um perfil. Nesse perfil você vai saber onde você vai aplicar uma ventosa, onde você vai aplicar uma descarga, porque você tem que aplicar descargas também para lavar as redes, e o esvaziamento das descargas. Então assim, não chegue no balcão da sua loja, não faça um projeto, mete uma ventosa aqui, uma ventosa aqui, um registrozinho aqui, ou mete um registrozinho para secar a rede, e não bota a ventosa, você vai colapsar a rede. Você vai colapsar a rede. Márcio é um exemplo. A história de Márcio é fantástica, que eu vou contar mais tarde. Estou deixando vocês curiosos, né? Mas não é como a Record, não, que deixa uma hora para o cara ler uma notícia, não vai ser assim não. Então, o Henriquez, ele te dá tudo isso, ele te dá as vazões em cada setor, as pressões em cada setor, o manejo em cada setor, como é que você vai fazer? Olha que Márcio falou de manejo. Manejo. Ele é um cara mais completo porque ele vai do projeto ao manejo a tudo mais. Eu, a vida inteira, foquei na hidráulica e agora, depois de velho, eu vou começar a aprender manejo. Eu vou começar a aprender manejo aos 60 anos de idade. Porque o que ele falou hoje explodiu minha cabeça. É ótimo, eu não tenho vergonha. Pessoal, o melhor da profissão é o erro. Quando você erra, você tem... Por que o melhor da profissão é o erro? Porque mexe com uma coisa chamada ego. Então, o cara que tem o ego fraco, o que é que ele vai fazer? Ou ele se mata tomando 1 litro de leite de rosas, ou ele troca de sexo, ou ele vai aprender. Eu prefiro aprender a forma como encara a vida, tá entendendo? Então, se mata tomando 1 litro de leite de rosas, pelo menos só uma diarreia que ele vai ter. Né? O Henriquez te passa isso também. Os setores, a área dos setores, a vazão de cada setor, o volume, ali porque eu não volume requerido, porque eu não aprendi a colocar ainda, mas foi me ensinou, ela vai me ensinar como é que bota esse trem. Mas, mensagem do Henriquez. Ali do lado, você está vendo, são 10 setores, por exemplo, e ali está dando a pressão em cada ponto, em cada vez que uma válvula determinada é aberta. Então você está lá com o tubo PEN 60, e seu tubo está estourando no regime permanente. Por que está estourando? Vazão do sistema 4, a pressão está 64 quando o sistema está parado. Lembre que o binômio da hidráulica, qualquer que seja, é vazão e pressão. Conduto forçado, é vazão e pressão. Então, você está achando que não, mas peraí, a pressão não é 50, mas o tubo está estourando no regime permanente. Olha que eu estou falando de regime permanente. O tubo está estourando no regime permanente, claro. Na hora que uma determinada válvula lá na ponta está ligada, esse tubo, aqui nesse ponto, a pressão está maior do que o tubo resiste. Não deixa de ser estático. Então, olha só como são as coisas. Olha quanta coisa a gente tem que aprender na hidráulica. Morre e não aprende. Morre e não aprende. Mas é muito melhor vocês fazerem agora, é muito melhor vocês frequentarem, se inscreverem, se frequentarem os cursos da BIT que estão saindo aí, do que vocês pegarem um cliente e vão ferrar vocês com 100, 200, 300, 400 mil reais. É muito pior. E eu quero aqui, para quem é produtor, você vai fazer projeto com qualquer empresa, por melhor que seja, você tem que saber você não precisa saber hidráulica, mas você tem que ter a noção do que você vai pedir, de como você vai pedir. Você tem que saber o que vai pedir. Que a pior desgraça do mundo é um cliente que não sabe o que quer, é um fiscal que não sabe, não entende do assunto que está fiscalizando, no caso do serviço público. Isso é a pior coisa que tem. Para a empresa é um fiscal que não sabe o que está fazendo. Então, observe como a irrigação é complicada e é simples ao mesmo tempo. Agora o Henriquez está com a opção de pivô central. Esse aí foi um projeto que Márcio fez, eu não tenho no meu essa opção de pivô. Não vou botar tão cedo ainda, porque
para mim não justifica, mas a informação, que é o que a gente está fazendo aqui, que é passar a informação, está dada. Aí mais imagens do pivô, cálculos de irrigação, distância do solo da torre, quanto cada torre está aplicando de água, um negócio, esse menino aí já mexeu, já destranchou tudo isso aí. Olha lá, o nome dele que está lá. Então você tem os, como é que chama, os vãos, né, do pivô, as torres do pivô. É porque eu trabalho em Petrolina, pessoal. Eu sou da irrigação localizada da fruticultura. Então, eu ainda estou aprendendo a mexer com esse trem, desse pivô. Eu sou de lá do... Então, eu sou de lá do trabalho em Petrolina, né? Petrolina, para quem não sabe, é a cidade mais importante do Vale do São Francisco. E 100% das uvas e das mangas que o Brasil exporta saem de lá de Juazeiro e Petrolina, certo? E a produtividade de cana da Agrovale, para quem conhece a cultura da cana, tem talhões de 370 toneladas por hectare. Desculpe aí quem quiser se gabar, tá certo? E é por aí mesmo. Então o Riquet está te dando todos esses dados do pivô central. Canal. É lógico que para a indústria é interessante vender tubo, o projetista é mais fácil levar água por tubulação. Mas por que eu não posso fazer por canal se o custo por vazão aduzida normalmente é menor, a depender da topografia? Normalmente, não existe regra. Porque é complicado. O canal é um cálculo chatozinho. Quando a gente pega aquele livro de La Salle ou pega qualquer outro, aquele vai e volta, vai e volta, vai e volta. Não precisa mais isso. Aquilo que você tem que aprender na universidade, você tem que entender o fundamento. Você não pode ser apertador de botão. Apertador de botão, o mundo está cheio. E é o que te dá prejuízo. Então, você tem esse software da UFV, que eu uso o canal. E por que você não pode fazer, canal é caro, completo, por que você não pode fazer de PAD? Eu tenho canal de PAD. Qual é o problema? Onde é que está escrito que não pode usar PAD? Custo lá embaixo. Então, observe que tudo é relativo. Eu fiz agora, eu estou fazendo um projeto agora de 17 mil hectares de mirtilo. Eu estou na frente desse projeto, coordenando, já fiz um anteprojeto. Um desses projetos eu tracei um canal de 40 quilômetros. Eu só tracei, mas vai uma topografia em cima, está indo um engenheiro geotécnico, Marco Aurélio está fazendo a parte de canal, tem um engenheiro só para a parte de fundações. Então o Márcio está lá, também como consultor, Tangerino também, o nosso tigrão da irrigação, quem conhece é uma figura maravilhosa, né? Então, estamos com toda uma estrutura de equipe pronta. Nós estamos com a equipe pronta, agora você tem que saber o que está fazendo, né? Vai usar esse software com um canal de 40 metros cúbicos por segundo? Esse é 18. Não. Vai ter que ser um software mais aprimorado, vai ter que ser um estudo mais aprimorado. Provavelmente o software UFC da Universidade Federal do Ceará que faz também esse tipo de trabalho. Então, para quem tem fazenda, para quem é projetista ou para quem quer fazer um projeto, o canal pode ser uma boa solução. Então, olha, cuidado com o canto de sereia. É muito comum o pessoal chegar, não, isso aqui é uma maravilha e tal, aí você compra e... Eu já tive esse problema. Problemas mesmo, projetos que eu faço de adutora da Codevasf, que me empurravam um negócio que só me matou de raiva, entendeu? E eu não faço mais, eu digo, né? Inclusive no meu livro, tem casos que eu coloco no meu livro, se alguém tiver interesse, eu digo, não use, ponto. Não tem que ser politicamente correto, você tem que ser tecnicamente correto, certo? Então, esse software de canais da UFV, você faz canal circular, canal trapezoidal, canal triangular, todo tipo de canal que você quiser. E ele te dá ali o que é interessante, que está marcado, o volume de escavação. Que isso é uma danada. Antigamente, alguém lembra aqui do método chamado tecla de piano? Centroide. Isso a gente fazia na mão. Calculadorinha não era HP não, aquela calculadorazinha lá que tinha raiz quadrada. E você tinha que fazer na mão, um por um. A estaca pintada de azul era aterro, pintada de vermelho era corte. Lembra disso? Era um romance. Ah, você é novo, não lembra nada? Entendeu? Isso era um romance. Era a época do estereoscópio, outro aparelho que eu trabalhei, que eu esqueci de falar. Né? Então, aquilo que interessa, porque no final é isso que interessa, é quanto custa. Né?
vírgula, ou quanto ganha. Esse é o outro software que eu estou usando muito na irrigação, estou usando muito nas minhas adutoras, o EPANET. Também faz regime permanente. O que é regime permanente? É aquele negocinho que mede no manômetro, aquela pressãozinha que fica ali no manômetro, que inclusive não existe, aquele é aparente, né? Eu peguei um artigo de um americano agora, que eu botei até na tese, né? Um artigo do americano que ele disse que não existe regime permanente, que o Marco Aurélio sempre disse. Não existe, ele é uma ilusão, mas é aquilo que mede no manômetro. A gente vai chegar nisso. O EPANET, vocês que são projetistas de empresa, vocês fazem qualquer adutora, qualquer rede por gravidade com esse software que é gratuito, é só baixar na internet. Baixa o software e começa a usar, ele é muito simples de utilizar. E tem uma benesse nesse software. Está escrito ali LensNet. O LensNet é um software, eu acho que é rotina, né? Como que chama? Um complemento do EPANET que foi criado pelo professor Heber Pimentel Gomes na Paraíba, que é usado no EPANET no mundo inteiro. Você faz o seguinte, você bota as vazões que você quer chegar, traça as linhas com a distância que você quer traçar, pode até botar uma imagem embaixo, ele pega e diz, eu quero uma pressão de 10 MCA em todos os pontos. O EPANET, o LensNet sozinho roda e te dá quais os tubos que você vai botar, o custo do tubo e o custo da energia elétrica no ano. Quer mais do que isso, meu amigo? Eu analiso uma rede de hidráulica da cidade como São Paulo em 10 segundos. 10 segundos. Então isso é gratuito, está na mão de vocês das revendas. Faz isso, pô. O LensNet, a BID agora vai fazer o curso dos LensNet, quem quiser ir, vai fazer o seu curso. A BID são cursos muito viáveis para os sócios, certo? Então, o LensNet te dá vazão, pressão, transporte de fertilizante. Para quem faz fertirrigação, ele te dá o tempo que o fertilizante vai chegar lá no final, ele te dá a perda de carga que você tem em cada trecho. O que é importante para traçar a curva de sistema, que a gente vai falar sobre curva de sistema um pouquinho, mostrar o que é, né? Porque a ideia aqui é abrir. Vai continuar fazendo como queria o teimoso ou o cara que não quer evoluir, ou o cara que não tem medo de prejuízo, né? Esse também. Olha aí o LensNet, aí nós estamos com dados de pressão e vazão 6 horas da manhã. Isso aí foi uma prova minha lá da Unesp, tá? 6 da manhã, a vazão ali passando e a pressão em cada pontinho daquele ali. 9 horas da noite, a vazão que está passando só está trabalhando aqui nesse trem aqui, nesse trecho aqui, ó, do poço para cima. Então, você simula onde você quer irrigar, o horário que você quer irrigar, o seu adutora que você quer levar água, a hora que você quer levar água, para onde você quer levar, o tempo que você quer, você desliga a bomba, você bota a bomba em série, você bota a bomba em paralelo, você coloca inversor de frequência, de graça. Você tem um software gratuito. Eu não uso mais planilha de Excel, eu só uso planilha de Excel para calcular dinheiro de válvula, só para isso, não mais nada. Porque eu sou péssimo, não decoro nada, né? Então, eu só uso para isso Excel hoje, não uso para mais nada. Não uso mais Excel. Oxe, gente, eu voltei? Vai para frente. Olha aí, mais um caso. Aqui é um detalhe da estação de bombeamento. Então, daquela esquerda aqui, a bomba que sai com uma vazão de 48 litros por segundo e chega ali no reservatório uma determinada vazão. O que é que eu coloquei ali? Uma válvula sustentadora. Quando você tira aquela válvula, você precisa... Porque esse projeto é o seguinte, ao mesmo tempo que ele pressuriza algumas áreas que precisam ser pressurizadas, ele enche um reservatório, porque aqueles slides que eu passei é tudo por gravidade. A irrigação é toda por gravidade. 60% da área foi irrigada por gravidade. Porque durante a noite, como eu tinha mais vazão no poço, eu peguei toda a vazão do poço, juntei no reservatório, enquanto pressurizado. Até isso ele faz, porque quando eu abro aquela válvula, você não tem pressão para irrigar as áreas que precisam ser pressurizadas. Quando eu coloco a válvula, o que é que acontece? Aumenta a pressão de montante e você irriga e preenche o reservatório ao mesmo tempo. Economia de energia, um projeto de, se eu não me engano, era uns 40, 50 hectares, a bomba é uma besteira de energia elétrica. Aí a mesma coisa, elevatórias, bombas, né? Então você vê o detalhamento ali, são 2 bombas em paralelo. Então a gente colocou aqui no EPANET, nesse projeto, 2 bombas em paralelo. E você pode simular a altura manométrica e a vazão é a mesma. Você simula a altura manométrica e vê quanto vai gastar de energia.
Então você já pode fazer um confronto entre investimento e energia elétrica. Eu estou falando em menos de 1 minuto. Bom, aqui é uma coisa que eu queria falar para vocês. Está errado escolher bomba pela altura manométrica e pela vazão. Está errado escolher bomba pela altura manométrica e pela vazão. Completamente errado. Tem que calcular a curva de sistema, que é a soma de perda de carga até o ponto que você quer chegar. Vocês estão vendo esses dois gráficos? Mesma bomba, mesmo diâmetro de tubulação. O que é que alterou ali? O que é que alterou ali? Quem responder ganha um livro. Se tiver interesse de ter livro, né? Também. Mas quem responder ganha um livro. O que é que alterou, pessoal? Olhando os gráficos ali. Altura manométrica e a vazão. Por quê? É a mesma bomba, não deveria dar a mesma vazão? A pressão no final, uma é 3 metros e uma e a outra é 25 metros. A altura no final, entendeu? Qual foi o problema? Isso é que chama condição de contorno. Para a mesma bomba, para o mesmo tubo, para a mesma distância, para a mesma altura, para o mesmo tudo, vazões diferentes, porque mudou a condição de contorno. Então você chega no balcão, eu quero isso, não deu certo, aí vai pegar uma outra bomba para fazer? Não, tem que analisar a condição de contorno. Quando você joga a bomba, ela só faz se ajustar àquela condição, nada mais. A bomba é um ser burro. O ser inteligente é a condição de contorno, é isso que você muda, é isso que altera, certo? Por favor, nunca mais escolham bomba pela altura manométrica e pela vazão. Soma suas perdas de carga. No curso da BID a gente vai estar dando como é que se faz isso. A gente vai ensinar a calcular isso e vai dar a planilha para vocês calcular. Quem não quiser obter o UFC, que é um software que todo mundo vai ter que ter um dia. E eu vou explicar daqui a pouco por quê. Aí, agora sim, agora começa a fase adulta, né? A gente estava até agora na infância da irrigação, que é o regime permanente. É aquele cálculo que a gente faz na faculdade, meu diâmetro, quanto é a velocidade, aí é beleza. Aí, mas tem um negócio que separa os homens dos meninos. Esse negócio se chama transiente hidráulico ou golpe de ariete. A gente, como disse, a Unesp em Botucatu, a Unesp, está levando isso como pioneiro nas ciências agrárias nacionais, porque ainda tem gente que não acredita, mas está levando. E está provando que dá certo. É por isso que essa imagem, a gente agora tem que partir, nós todos aqui, inclusive eu estou nesse negócio porque eu quero aprender, eu preciso aprender. A gente está passando para a fase adulta. A irrigação brasileira tem que passar a ser adulta. Porque todos nós fizemos errado a vida inteira. Eu assumo, eu fiz errado a vida inteira. Só aqueles cálculos, aquela historinha de Alieb, Joukowski, tempo de fechamento, galera, isso aqui. Aquilo ali é para inglês ver. Aquilo ali não reflete a realidade. O que é um transiente hidráulico? É aquele golpe de ariete, quando você fecha, que dá aquela pancada no registro, que vai e que volta. É aquilo. É como um carro, a segunda lei de Newton. O golpe de ariete nada mais é do que a segunda lei de Newton. Na hora que você freia um ônibus de vez, dá aquela pancada e prensa todo mundo, que na Bahia chama freio de arrumação, né? Então, que está muito apertado, o cara dá aquele freio, justa a curva, né? Então, esse freio de arrumação nada mais é do que a segunda lei de Newton. E daí, o que é que tem isso? O que é que tem se eu ignorar o golpe de ariete da forma correta? Eusínio foi lá para o curso, deu a honra de pular em casa lá no curso, né, Eusínio? Faltou Zé Alves, Silvio que promoveu, que Silvio, quem não sabe, é o criador do Inovagre, que é um instituto importantíssimo na irrigação brasileira, um dos melhores eventos hoje da irrigação brasileira. Isso é que acontece. Quando você ignora o golpe de ariete, você tem acidentes, você tem rompimentos e você pode ter mortes. Não ignorem. E vocês que são clientes, quem for cafeicultor, quando for procurar uma revenda, exija. Porque na hora que estourar, o cara vai enfiar uma ventosa, vai dizer que bota uma válvula, papo furado. Você tem que analisar corretamente, fazer o que é correto. Certo? Isso é conversa para boi dormir. Isso não existe. Porque o que eu vejo por aí, os caras botam... Quem tem aqui caso de rompimento de adutora, de rompimento de rede de irrigação? O senhor? Quem mais tem? Aquele lugar que rompe todo dia, e aí o cara diz para você que é para meter uma ventosa, ou seja, até para piorar a sua situação, né? Diga-se de passagem. Quem é que tem?
Eu sei que tem muitos casos, as pessoas não podem falar e muitos não falam, não sei aqui dentro dessa sala. Mas o que vai rompendo, inclusive Márcio é um exemplo vivo aqui. Ele estava com esse problema e foi aí que ele, para nossa sorte, que ele entrou no transiente hidráulico, com um problema que deu na fazenda dele. Ele dizendo que era marca do tubo, o tubo achatando e não sei o que. Quando ele ouviu a gente falar de transiente, ele, curioso como é, estudioso como é, foi atrás. Disso já passou todo mundo, né? Não precisa mais dizer que ele já está na frente de todo mundo. Mas ele descobriu o problema. Achou que era marca de tubo e não era. Era uma coisa que ele nunca viu, e eu também nunca vi na minha universidade. E é difícil mesmo. Assim, olha aqui, ó. Isso aqui é um tubo de ferro, pessoal, aço. Parece um papel. Quem vai pagar um metro do aço a R$10 mil o metro do seu projetinho que vocês fizerem? Quem vai pagar? É você. Então faça seu trem direito, viu? Faça seu negócio corretamente. Desculpa. Isso aí é um caso que aconteceu em 2020 no Ceará. Isso foi golpe de ariete. Isso aí não estava com a proteção. Eu não sei porquê. Eu duvido muito que uma empresa fosse fazer um empreendimento desse tamanho e não fosse colocar. Imagine uma pessoa embaixo daquela coluna de água. O cara está ali naquele momento contemplativo, né? Uns apertando um negócio diferente, um cigarro de palha, né? Aí o cara dá aquele rompimento e cai uma coluna de água desse tamanho, que nem uma formiga, quando você pega um copo d'água e joga de vez em cima da formiga. Mata! Transiente mata! E tem uma boa notícia para vocês: o CREA vai te condenar. Tem muito colega nosso que perdeu o CREA, tem colega nosso que foi preso. E por que vai preso? Isso aí é um caso do que aconteceu, mandaram para mim, quem foi Márcio? Quem mandou? Mandaram para mim esse caso dessa válvula aqui. Uma válvula de 1 kg, 2 kg, metade rompeu. Nós estamos falando de velocidade de onda do som, velocidade sonora. Você imagine 1 quilo de material batendo em sua cabeça a 80 km por hora, vamos dizer assim, se você descolou. Mata! Isso é coisa séria, rapaz. E a gente continua fazendo besteira. Isso mata. A gente tem que levar essa palavra, que foi um negócio que um grande amigo, vocês vão saber depois, sempre dizia: vocês da irrigação só fazem bobagem. E ele tinha toda a razão nesse aspecto, ele só fez besteira. E não é culpa de ninguém, é culpa de um sistema. Mas que, graças a Deus, a gente tem como arrumar, né? Isso aí, por exemplo, é uma situação de bombeamento. Eu não vou explicar, mas, por exemplo, você tem uma bomba e essa linha vermelha, o quanto o tubo resiste de pressão. A linha de baixo é a negativa, ali vai ter um colapso. Esse é o tipo de análise transiente. Aquela linha verde é aquela linha que a gente mede no manômetro, no regime permanente. Está vendo que diferença? A linha verde está funcionando, ela está embaixo da linha vermelha. O tubo não vai estourar no regime permanente, ó, beleza. A água está chegando, beleza. Mas na hora que faltar energia, meu amigo, o tubo vai estourar ou vai colapsar. Entenderam agora? Eusímio sabe no caso, isso aí é aquele caso que a gente resolveu para Eusímio aqui em Monte Carmelo. Entendeu? Mas em rede por gravidade, que aqui tem muito em Minas Gerais, quando você vai por gravidade, ali é uma bomba. Do outro lado a gente colocou uma proteção, ó, e resolveu o problema. Parou de estourar tubo, não vai colapsar. E se você tiver por gravidade, piece of cake, pedaço de bolo, docinho, beleza pura, será? Não. Esse é um projeto nosso, real, que você lembra daquele negócio que tem período da tubulação, tempo de fechamento, manobra rápida, manobra lenta, michou ali, não adianta nada. Esse aqui da esquerda está feito no período da tubulação correta, 11 segundos, eu calculei o período. Mas para não estourar o tubo e para não colapsar, eu tive que botar uma válvula para trabalhar com 65 segundos do fechamento. Porque o tempo da manobra, aí sim é por isso que a equação básica do transiente é a equação de Aliev-Kodski. O tempo da manobra, ele é fundamental na lei de Newton, né? A aceleração. Mas não funciona. Transiente é uma outra história que eu não vou mostrar a equação nada aqui. Só estou mostrando a vocês que não é porque é por gravidade que não vai dar problema. Vai dar problema.
Se você não calcular corretamente, vai dar problema. Quer parar de dar problema? Vai para o curso da bicho. Vai ter um em Brasília agora. Aí assim a gente tem que pensar, estamos finalizando, por que é que a irrigação tem esse problema? Por que é que a gente tem essa resistência? Complexidade, custo adicional, negacionismo, outros motivos. E essa é uma frase de Chico Veiga, que é o meu grande amigo, que sempre, muita saudade, sempre disse isso, que a gente só fazia besteira. Ele sempre falava essa frase: quem acha que conhecimento é custo, desconhece o preço da ignorância. Isso é perfeito, né? Então, o nego falou muito de negacionismo, mas isso também é negacionismo. Ou será vaidade? Quem conhece a história da roupa nova do rei? Que o rei disse que tinha aquele pano que só quem enxergava eram pessoas inteligentes, 2 vigaristas, né? E o cara saía nu na rua, por vaidade. Para, joga vaidade no chão, moço. O rei estava saindo por vaidade, nu, na rua, achando que era o cara mais inteligente do mundo. Vamos botar o pé no chão. E sabe, é por isso que eu falei do ego. Então o ego ele pode ser bom, pode ser destrutivo. E aí, esse complexo da roupa nova do rei, que eu pessoalmente acho que pode ser também. Então o meu recado com uma imagem lúdica, uma imagem de felicidade, uma imagem do amor, uma imagem da infância. Vamos sair da infância da irrigação, vamos sair disso e vamos para a fase adulta. Mas a gente tem que se despedir da infância com um lindo sorriso infantil. Nada melhor do que um lindo sorriso infantil, certo? Para que a gente consiga sair da infância, porque todo mundo aqui já foi criança. Então, a conclusão que a gente tem que fazer é essa. A aplicação de software é irreversível, como energia solar, eólica, etc., ainda é irreversível. Mas a gente tem que entender o que está fazendo, porque senão a gente vai ser apertador de botão. Como diz meu orientador, o professor Zocolé, se você coloca lixo, sai lixo. Se você coloca coisa boa, sai coisa boa, não é? Então, assim, eu dedico a Chico Veiga, Marco Aurélio, e Chico é um irmão, Marco Aurélio Holanda de Castro, que é o nosso padrinho na irrigação brasileira, em transiente hidráulico, e Marcelo Cardinho, um grande amigo que eu trabalhei, e é meu amigo até hoje, que a gente trabalhou muito junto na Bahia, na Geohidroengenharia, né? Então, aqui eu dedico porque tem que levar essa palavra, porque nós fizemos errado a vida inteira, tá certo? E a gente tem que estar na hora de mudar e é só querer, tá certo? Então, muito obrigado a todos e desculpe qualquer coisa. Pessoal, perguntas para o Rodrigo. Nosso amigo Fernando está chegando aí. Pergunta, a gente temos tempo para uma pergunta. Todo mundo entendeu ou não entendeu? É isso, Fernando? Ah, tem aqui. Teve algum avanço no TAEB em relação ao primeiro, Márcio? Os dois, vocês são casados no TAEB aí, né? Olha só, a gente falou aqui um negócio do botou lá no slide, curso. Eu não gosto de ler slide, acho que é mais um bate-papo. E o grande problema que o pessoal acha da irrigação é custo. É claro que você botar um reservatório hidropneumático para resolver o problema é desproporcional para a irrigação. Mas o professor Marco Aurélio de Castro e Márcio patentearam um evento chamado TAEB, que é de baixíssimo custo para subpressão. Sob pressão, troca a classe de pressão do tubo e está resolvido. Qualquer menino faz. Agora, subpressão, que é o grande problema do transiente, eles resolveram com baixo custo. E Márcio agora já simulou com o tubo de PVC, mais barato ainda, essa questão da subpressão. Na minha tese, assim, eu não posso falar valores, porque parece que tem umas regras aí, né, de universidade, mas a proteção é um valor irrisório, menos de 2%, é nada. Você proteger um perímetro enorme, de 750 litros por segundo, o valor das proteções é nada. E você vai arriscar seu CREA, sua CAD, seu dinheiro por causa disso? Tem sentido. Deixa o Márcio complementar, aquele que botou primeiro TAEB do mundo na fazenda de Márcio. Então, sobre o TAEB, né, o Rodrigo falou aqui,
É um dispositivo de proteção, né, para adutoras de irrigação de baixo custo. Tá? Juntamente com o professor Marcos, a gente construiu o primeiro TAEB, né? TAEB é tanque de admissão bidirecional. Ou seja, quando você tem uma subpressão, ele injeta água na adutora, em vez de a adutora absorver água. Quando você tem só ventosa, o que acontece quando você tem subpressão? A adutora vai admitir ar, mas depois tem que expulsar ar, né? Parece um contrassenso, né? Admitir ar, mas depois tem que jogar o ar fora. Por isso que às vezes rompe tudo, entendeu? E dá aquela pancada, o golpe de arite secundário, certo? Quando você tem o TAEB bem calculado, dimensionado, ele tem também uma ventosa em cima no topo, tá? Só que ele bem dimensionado, quando tiver uma onda de subpressão, a adutora vai absorver aquela água dentro do tubo, certo? Não vai entrar ar na adutora e quando vier a subpressão, que é a segunda onda, vai expulsar o ar de forma suave, sem dar golpe, enfim. A evolução do TAEB é assim. Eu simulei agora uma adutora usando PVC, o primeiro TAEB que a gente instalou ele de PAD, funciona muito bem, mas é um pouco mais caro assim, se for comparar com o PVC. Mas está evoluindo. Bom, então, obrigado, Rodrigo. O André vai te entregar o presente e tirar a foto. Então, obrigado. Sobe ali para tirar foto do André para ficar famoso. Tirou foto do André, fica famoso. Então, muito obrigado, Rodrigo. E a gente vai dar prosseguimento, então, diretamente para a próxima palestra, manejo da irrigação do café.